Então você consegue provar que Deus existe. Não, aí eu tô falando que eu me dobro em questão da fé. Ah, da fé. Porque tanto eu não consigo submeter ele ao método científico, porque ele é improvável, mas ele não é impossível, certo? Como o senhor também não consegue submeter ele ao dado científico para provar que ele não existe. Porque ele não existe. Então, assim, essa não é a preocupação de um ateu. Entendi. Por que eu quero provar que Deus existe? Por que eu quero provar quem criou tudo isso? Por que eu quero provar como tudo iniciou? Para quê? O que eu tenho que saber é quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui. Aquilo que eu já falei. E até onde a gente pode ir, fazendo bem para as pessoas, revendo valores e preocupar com o fim. Porque essa terra que vai acabar, essa vida vai acabar? Vai. Quando o sol atingir a estrela laranja, não tem nada aqui na Terra, nem a barata, escorpião, que são os que mais são resistentes à radiação, vão existir. Isso aqui já está condenado. E assim, vou ser sincero, não é tão perfeito. A gente pode ter uma harmonia ao longo do que existe. Por exemplo, quantas horas tem um dia? 24 em alguns quebrados. Por quê? Porque é o tempo de giro, né, da Terra em volta dela mesma. Mas por que 24? O homem, 24 é perfeito, porque tempo o homem relativo. que quis. O tempo é relativo, né? O homem Na verdade, que quis. assim, esse Porque é um o que símbolo, é o né? templo? É um símbolo. O que é o templo? O tempo É o movimento. Isso. Se a Terra fosse estática e o Sol Isso. estático, a gente não teria medição de tempo. Uma coisa é você ter um organismo que desenvolve até um certo ponto, até atingir o seu ápice, depois ele começa a decair e se deteriora, né? E se corrompe. Eu vou falar corrompe, porque até a corrupção é uma terminologia muito mal utilizada, né? Corromper o que é? Deteriorar. Tanto é que é muito mal utilizado na política. Acha que corromper é só desfiar dinheiro. Não. Você pode corromper, por exemplo, com nepotismo. Isso é corrupção. Mas deixa eu continuar. A questão do tempo que eu estava falando. Você tem o seguinte, então nós determinamos o que seria o tempo na Terra. Por isso que Einstein fala, o tempo é relativo. Esse dia eu falei assim, eu vi lá, Mercúrio tem não sei quantas horas. Você tem que falar quantas horas terráqueas. Sim. Por quê? Porque poderia ser 36 horas. Ia aumentar? Não ia aumentar nada. É porque seria o mais preciso. Porque como a gente tem 360 graus, que é a base, que a gente tem até de uma circunferência, que seria mais preciso, nós teríamos 36 horas. Mas nós estipulamos assim. Aí você tem também, a Terra gira em torno do Sol, aí completa um ano. Isso. Mas por que então 365 dias e um pouquinho mais? Porque não é perfeito. Não é perfeito. Porque não coincide a quantidade de rotação com o tempo de translação. Aí nós temos que criar o ano bissexto para corrigir a imperfeição que está nesse giro. Sim. Porque não coincidiu a velocidade de rotação com a translação. Então nós estamos criando situações humanas para tentar medir. O homem precisou medir. Por exemplo, até mesmo na Bíblia fala que no passado vivia 700 anos, né? 600, não sei o quê. Mas teve uma época, não sei se isso coincide com a questão bíblica, que era muito usado entre os indígenas, você vai ver até no Popol Vuh, né? Que é o livro maior que a gente tem da questão religiosa indígena, principalmente nos ameríndios, você tem o Popol Vuh, e ele fala claramente, olha, a pessoa viveu tantas luas. Ou seja, quantas luas tem no ano? 12. Multiplica 50 por 12. 600. Então, assim, a gente não sabe quais eram as medições, né, como era colocado. Então, a gente também tem essas questões que a gente tem que analisar. Ou seja, a gente começa a tentar, aquilo que eu estou batendo na tecla, tentar ponderar tudo como uma convicção puramente humana. Que é o que o Oliver falou muito bem aqui. Olha, a questão, eu falei que eu não sou contra a religião, eu sou contra a religião na mão de certas pessoas. Eu acho que a religião seria um grande instrumento, pela talvez isso que ele também colocou. Tem pessoas que são fervorosas, acreditam em tudo que um pastor fala. Errado. Se o pastor for uma pessoa boa, aquilo lá vai ser coisa maravilhosa. Mas se for ruim, já era. Se for ruim, já era. Então é a mesma coisa, né? Quando a gente vai falar de qualquer situação que seja um instrumento humano. Mas para isso também não quer dizer que eu estou contestando, por exemplo, a existência de Cristo. Não. Não estou. Mas também, para mim, de forma alguma, ele tem diferença nenhuma com Mahatma Gandhi ou com Buda. Nenhuma. Eram pessoas, para a época, muito fortes, que eram interpretadas, até mesmo. Vamos pensar numa interpretação possível. Jesus curou um cego. Ok, mas o que era esse cego? Era um cara que não tinha mais visão de vida? E ele deu conselhos?
Ah, fez um aleijado andar que estava na cama. Poderia ser, não estou falando que é. Mas olha as interpretações possíveis. Pode ser que ele chegou lá, o cara que não queria saber mais, não queria levantar da cama. Aqueles caras que se entregam. Meu pai foi isso. Até morrer. Então ele chega, dá conselhos e não sei, o cara anima e vai andar. Nossa, ele fez o cara andar. Não sei, porque eu não estava lá. Você não estava lá? Ninguém. Quem escreveu isso? Ah, foi porque, como você falou, foram escritos, mas... Foi escrita por homens, mas inspirada por Deus. Inspirados por Deus. Que aí me causa mais estranheza por ser linguagem de época e precisar ser adaptada ao longo do tempo. Para quê? Porque a evolução humana também, na questão, não só científica, mas é a ciência, né? Se a gente vai para ciências humanas, a gente vai vendo que ao longo do tempo os nossos valores vão mudando, os nossos aprendizados, a própria ciência começa a matar esse Deus bíblico, porque ela começa a explicar que o raio não é isso que vocês estão falando, uma ira de Deus. Né? Uma chuva de gafanhotos não é porque Deus está mandando uma praga. Ou então porque, imagina, se eu fosse pensar como está na Bíblia, lendo a letra pura numa interpretação literal, eu deveria ser a favor de até de exterminar meu filho que não seguisse minhas ordens. Ué, fez o que com Sodoma e Gomorra? O que foi a Arca de Noé? O que foram os primogênitos no Egito? Olha que mensagem horrível que é dizer, mate o seu filho se ele não disser. Ah, mas Deus pode. Eu já vi muita gente, não estou falando que foi você. Não, entendi. Já vi muita gente, não, mas Deus te deu a vida e pode tirar. Então eu sou um brinquedo. O que sou eu? Perante a essas explicações humanas. Por isso que eu continuo falando que na questão da Bíblia, qualquer que seja o outro livro, acho que se não me engano 47 a 49 livros nós temos no mundo todo, que são bases de estruturas religiosas, né? Todos eles, para mim, são puramente escrituras humanas de época. Né? A mesma coisa eu falo de Sócrates. Me fala o que Sócrates escreveu. Nada. Nada. Onde estão os ossos de Sócrates? Lugar nenhum, ninguém sabe. Quem escreveu sobre Sócrates? Platão. Tudo que tem sobre Platão, o que mais me chama a atenção foi o discurso do Sócrates quando ele teve que tomar cicuta. Também foi condenado à morte. Então, o discurso do Platão, do Sócrates, foi transcrito na época que até no papel era papiro. Uhum. Páginas e páginas, Platão ou tinha uma hipermemória, ou então ele tinha uma ultra rapidez para escrever o discurso. Para mim, Sócrates foi um personagem de época. Ah, mas quando escrevia como se fosse texto de Sócrates, tinha uma vertente literária assim. Quando era Platão, assim, mas Fernando Pessoa fez isso? Quantos homônimos o Fernando Pessoa tinha? 4. Que escrevem poesias. Totalmente diferente do outro. Você, às vezes, cria um personagem, cria a característica do personagem, você começa a escrever textos. Como se fosse aquele personagem. Então, eu primeiro crio o personagem, ele tem essa estrutura, se você escreve como se fosse o personagem. Então, Sócrates, muita gente fala, não, tem sim convicção que ele existiu. Não estou falando de Cristo. Para mim, Cristo existiu, mas não foi nada disso que é pregado hoje. É uma pessoa que, para a época, foi fantástica, trouxe muito ensinamento, tem muita passagem da Bíblia que são boas, excelentes para a gente seguir, assim como tem nas fábulas de Esopo, né, na questão de Buda, que eu acho até muito mais humana, aí sim, porque a minha convicção, quando eu vejo a questão de Deus, quando o homem cria o Deus, esse Deus, ele cria o Deus como se fosse uma coisa perfeita. Mas de repente a Bíblia mostra que não é. Aí o homem fica ali naquele caminho. Será que eu vou atingir a perfeição de Deus? E de repente surge o demônio. Quem foi demônio? Quem foi o Satanás, o Lúcifer? Que era o filho da luz, né? O anjo de luz. O anjo que se contrapôs a Deus. Uhum. Sim. Então olha o tanto que deu. Ninguém vai ser igual a eu. Aí ainda tem a Torre de Babel. Uhum. Ou seja, ninguém vai se aproximar de mim. Ou seja, quem tentar ser igual a eu condeno. É uma coisa estranha, né? Que para mim, se Deus existe com essa convicção dessa bondade, jamais eu afirmo vai ser esse Deus da Bíblia de novo. Né? Porque a gente tem essas transições da Bíblia que nos deixa pensar. Né? A mesma coisa, uma vez, até fiz uma brincadeira, né? Eu posso fazer a brincadeira aqui? Manda bala, fica à vontade. Posso fazer brincadeira? Porque Deus criou primeiro Eva, né? Não, desculpa. Adão. É. Mas aí fez o Adão, ele já sabia que ia fazer a Eva.
Sim ou não? Tinha que ter guardado um bom, você fala? Teve um tempo para ele pensar. Depois, quando Deus sentiu vontade de ter uma companheira, ele resolveu fazer a Eva. Então por que fez Adão com pênis e escroto? Tirou uma costela, fez a Eva. Tudo bem, fez com seios e vagina, mas não podia ter relação sexual. Por quê? São esses questionamentos humanos que mostram que aquela história bíblica, para mim, é furada. E depois condena os dois, porque eles não podiam ter relação sexual. Aí vem aquela história, né? Que aí tem várias interpretações também, da maçã, né? Da víbora, ou serpente, como quiser falar, e que aí eles são condenados. Aí, de repente, eles vêm para a terra, depois tem lá Caim e Abel, né? Uhum. Aí Caim mata Abel, e Abel... aí o Caim é condenado a sair pelo mundo fecundando as mulheres, para povoar. De onde vieram essas mulheres? Tá vendo as coisas que vão ficando jogadas? Né? Falo de novo. Isso não tem relação nenhuma com a possibilidade de uma existência de Deus. Que para mim não existe. Continuo falando. Afirmo, não existe. Né? Porque a questão de não provar não quer dizer que exista. E vice-versa. A questão de também provar que existe, não provar que exista, não quer dizer que não exista. Mas para mim é convicção, porque é a minha convicção. E isso me faz bem, porque me liberta mais. Eu não tenho os limites religiosos que muita gente tem. Uhum. Que me faz avançar no pensamento, agir. E eu tomo as ponderações, como eu estava brincando com você aquela hora, de que eu não faço as coisas que eu acho errado, que talvez para outros até é certo. Que eu não acho errado, até porque, se a gente for pensar realmente, a população, só um exemplo, se você coloca numa ilha um ser humano e 10 mulheres, um homem e 10 mulheres, e na outra ilha uma mulher e 10 homens, depois de 30 anos, qual vai dominar qual ilha? É que tem um homem e 10 mulheres, porque a cada ano ele vai ter um filho. 10 filhos. 10 filhos. E na outra? Tá vendo? Olha o tanto que isso aí também nos faz repensar na condição. Ou seja, é certo eu ter mais de uma mulher ou não? Quem está certo? Eu, pelo menos, prefiro a minha condição de ter essa crença que, para mim, realmente é uma única mulher. É aquela que me completa. E não com essa questão de divindade. Porque para mim é agir naquilo que eu considero que me traz conforto. Que aí é a valorização do amor. Porque a gente sabe, todos nós que somos casados sabemos que a gente tem dia que se ama e tem dia que se odeia dentro de casa. Uhum. Seria hipocrisia falar que é perfeito. Não existe isso. Não existe. A gente às vezes fica dias sem conversar. Uhum. Eu às vezes fico dias sem conversar com a esposa, puto com coisa que ela possa ter feito. E vice-versa. Ainda mais a gente que estuda, né? Qualquer coisinha. Ou seja, que pra mim não é uma questão de temor, de divindade. Não, jamais. Pra mim isso aí tá sendo um grande freio em várias pessoas. Não as que estudam. Porque elas estão dedicando tudo. Porque é Deus no comando. Não vou falar o nome, mas um médico famosíssimo, a ver se é o Calvino, ateu. Eu vejo às vezes você falar, se é corajoso se expor que é ateu. Não é coragem, eu sou muito sincero, eu mostro quem eu sou. Eu não fico me escondendo atrás de escudos. O senhor teria coragem de falar que é ateu num país onde é extremamente proibido? Faço, qualquer lugar. Qualquer lugar. Porque é uma liberdade de escolha. É uma liberdade de escolha. Eu posso ter um problema sério, sim, mas aí esse médico falou o seguinte, Calvino, tem coisa pior do que eu passo. Às vezes eu fico horas e horas fazendo cirurgia numa pessoa, consigo ter um bom resultado. Já até sei. Chego para a família, aviso, olha, deu certo. Graças a Deus, eles se abraçam e tem gente que nem me agradece. Mas se eu tivesse um erro ali, ou nem fosse um erro, se essa pessoa não conseguisse sobreviver, a família ia processar ele. Porque aí já não é vontade de Deus. Olha, é vontade de Deus, por exemplo, Lula estar como presidente? Não, não é não. Foi a vontade de Deus o Bolsonaro estar lá? Não, não é não. Ué, não é Deus no comando? O que acontece... Não, uma coisa é livre-arbítrio. Eu estou falando o seguinte, isso aí, se fosse livre-arbítrio, eu não tinha que contestar urnas, não tinha que contestar votos, não. Então eu estou passando por cima de tudo. Até que onde o Deus é conveniente. Quando você vê 2 times de futebol rezando para ganhar o jogo, coitado de Deus, né? Tá fudido.
Né? Porque, e aí o que ele define? É aquele que mais dedicou. Então quer dizer que eu vou dar só atenção àquele meu filho que me dedica. Aquele que me desrespeita, eu não tenho que criar ele, buscar ele. Porque o respeito, ele não é imposto, ele é conquistado. Me desespera quando alguém fala, me respeite, é porque não merece respeito. O respeito tem que ser conquistado através da sua própria ação, da sua independente da sua cor, da sua etnia, da sua religião, que você pensa ou deixa de acreditar. É isso aí. Independente. Quer mandar mais alguma coisa aí? Só corrigindo aqui, existiu alguns erros teológicos, tá? Quando na criação do mundo, na Bíblia hebraica, né? No seu hebraico puro, ali no Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio. Ali a partir do capítulo 1, na criação do homem e da mulher, Deus mandou o Adão arrebentar Eva, viu? Ele não era proibido de comer Eva, não. Podia comer e comer muito ainda. Arrebenta essa mulher aí e fica com força. Aí não tem a história certa, as outras estão erradas. Não, isso aí, se você pegar o hebraico, ou qualquer Bíblia aqui traduzida, João de Almeida, qualquer uma, vai estar lá, isso que eu tô falando. Se quiser, eu abro aqui agora, online aqui. Isso aí são interpretações, não sei o quê. Não existe isso. No hebraico não existe isso. No hebraico. Até no Talmud, se você pegar o Talmud também, que são oratórias, né? Aí entra conceitos doutrinários do judaísmo, né? De geração em geração, preserva essa ideia aí, que é aquilo ali que tá lá. Então, não teve nada disso, não era proibido, não. Ele fez um homem mesmo, e depois fez a mulher, e põe no 12 e povoou a terra aí, multiplicai-vos, né? Sobre a terra. Só corrigindo essa questão aí. Não, mas o que eu tava falando é o seguinte, porque isso tudo é escrito pelos homens. Sim. Pelos homens. Agora outra coisa, essa ideia. Pelos homens, ou seja, na forma como ele queria explicar. Novamente, nós temos aqui um erro cultural. Qual? Novamente, nós temos um erro cultural. Ele esqueceu de falar que o apóstolo Paulo, que é um homem extremamente erudito, extremamente teólogo, escreveu metade do Novo Testamento, né, foi o mais usado, e se nós conhecemos o Evangelho, se nós conhecemos acerca de Jesus, foi graças a ele, porque foi ele que pregou aos gentios, que são aquelas nações fora de Israel, né? Pregou para outras pessoas que não são judeus. Ele esqueceu de falar que Paulo também recomenda que o bom obreiro seja marido de uma única mulher. Então, novamente, ele esquece o processo evolutivo e cultural. Né? No início você não tinha pessoas, então tinha que povoar mesmo, mas não era a vontade de Deus. É um processo. Outra coisa, quando a gente vai estudar numa universidade, seja para você ser aluno ou para você lecionar, quando você vai ser contratado numa iniciativa privada ou quando você presta um concurso público, existe o código de ética daquele local. São as regras daquele local. Se eu contrato alguém para trabalhar no Instituto Oliver, quem foi que criou aquela empresa? Foi eu. Então existem as minhas regras dentro das regras constitucionais, claro, das leis trabalhistas. Para deixar bem claro aqui. Só que existem as minhas regras também lá, né, que não sobrepõem as regras constitucionais e nem as regras legais. Quando eu entendo, após me submeter aos dados científicos, que há muito mais possibilidade de uma mente inteligente ter feito tudo o que eu vejo, o universo, a complexidade da vida, o código da vida, eu também me submeto à ideia de que ele que criou as regras. É simples assim. Então, é muito bacana, é muito lindo falar, então eu sou um brinquedo? É uma visão linda e maravilhosa e digna daquele que daquele que pensa, de um ser pensante. Isso não é blasfema, isso não é, blasfemo. Não, quem fala isso é idiota. Quem fala isso é analfabeto teológico. Você tem que confrontar, você tem que perguntar, você tem que questionar, você tem que indagar. Isso faz parte do ser humano ser assim. Então, quando eu entendo que há muito mais possibilidade, toda essa tecnologia moderna, biológica que eu conheço, ter vindo através de um Deus. E quando eu chego na minha conclusão, aí é questão de fé agora, que o Deus de todos os deuses existentes que mais faz sentido é o Deus bíblico, eu tenho que me submeter às regras dele. Entendeu? E nas regras dele, vai em contrapartida do que ele falou. Só Deus dá, só Deus dá, só Deus dá, só Deus tira a vida. É por isso que para ele um ser humano tirar outra vida de outro ser humano, aí vai falar assim, mas ele matou na guerra. Mas situações diferentes, situações atípicas. É um momento de construção do povo judeu, um momento de construção e de readaptação do povo hebreu. Entendeu? Então é totalmente diferente. Eu preciso ir para teologia, estudar isso mais a fundo na teologia, para eu poder entender a luz daquela época, a luz daquele momento cultural e daquela visão cultural, para mim entender. Eu não posso trazer aquele momento para hoje, senão eu vou ter essa visão, infelizmente, de um Deus machista.
Entendeu? De um Deus assassino. De Eu não falei que Deus é machista. Não você, tô falando eu, que ó, deixa eu falando Aham. eu vou ter Sim, essa visão de um sim. Deus machista, de um Deus assassino. E de fato, a ideia foi essa mesmo. Se não passar, se não matar lá e não passar nas portas aí, ó, o anjo da morte vai vir e vai matar os primogênitos tudinho. Então a ideia é essa, é estrondoso. Você pega o Ezequiel, o Eliseu. Elias acabou de subir, foi arrebatado numa carruagem de fogo, ficou Eliseu. Aí 40 rapazinhos saem da floresta e começam a chamar ele de calvo. Calvo, 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 falando que o cara é careca. Ele foi lá e amaldiçoou os 40 rapazinhos. O que aconteceu? Pra quem crê, lógico, né? Saiu o urso da selva lá e matou todo mundo. Isso é justo, isso é legal, isso é correto? Isso é uma coisa boa ou ética ou moral do ponto de vista hoje? Não dá pra gente saber, não dá pra gente fazer essa análise. Eu tenho que analisar de acordo com aquele contexto. Quem era um profeta? Que autoridade tinha um profeta? Qual exemplo o profeta? Quais eram as características que o profeta deveria deixar para mostrar que de fato ele tinha Deus, ele tinha poder divino? Entendeu? Então eu tenho que analisar. Então, mais uma vez, só corrigindo aquela questão. Nunca foi a ideia de Deus fazer mulheres ou que o homem tivesse mulheres, senão ele tinha feito Evas e não Eva. Então isso é uma falácia. Isso é uma falácia. Beleza? Agora, o que acontece? É muito fácil também eu criar alguém para ser robô. Você vai me adorar e pronto, acabou e foda-se. E se você não me adorar, eu vou te mandar pro inferno. Não, meu filho, não é isso que acontece. Existe a possibilidade de escolha. Ah, não existe, porque se eu não adorar, eu vou pro inferno. Pois é, o peixe sair da água, ele não morre afogado? Quando Deus te criou, por isso que faz parte da necessidade humana, e volta no início da minha fala. Toda civilização humana e toda cultura tem crença em algo divino, em alguma divindade, em algo religioso. Isso faz parte do ser humano. Isso já nasce com o ser humano. Não. Ah, se não nasce com o ser humano, então qualquer ser pensante, meu Deus do céu. Você pega os indígenas mais distantes da Terra, mais de lá da Terra, eles acreditam em alguma forma, seja no sol. Quem é que criou esse sol? Gnomo, fada. Então eles acreditam, mas isso faz parte do ser humano, é isso que eu tô querendo dizer. A ideia e o desejo é a necessidade de se crer em algo. De se crer em algo divino, de se crer em algo intranscendente, entendeu? De se crer em algo além da física, da matéria, mas intranscendente, sobrenatural e não só natural, entendeu?